Eu fico pensando, o que eu preciso fazer para meu filho de 800 quilômetros daqui me ter como inspiração? Eu quero que ele me ame, eu tenho medo de ele não me amar. Então, eu construo os hábitos aqui pensando no meu filho que está comigo aqui em casa e pensando no meu filho que está longe. Eu preciso promover esses hábitos, eu preciso exalar esses hábitos, eu preciso exalar um bom ser humano e um bom profissional. Porque eu quero que isso chegue até ele. Eu quero que ele sinta orgulho e me ame, mesmo estando tão longe. Então é por isso que eu continuo focado no meu trabalho, focado em ajudar as pessoas, em construir um carinho, um afeto por todos os meus pacientes. Eu quero que longe ele saiba quem é o pai dele. Que o pai dele é uma pessoa querida e amada aqui. E que uma pessoa que é um bom profissional, que agrega valor e entrega aquilo que os pacientes buscam. Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast aqui da Zenith, consultório aberto, conversas que curam e inspiram. Tô aqui com um cara muito especial, um médico aqui da clínica que tem uma história incrível e ele tem uma missão muito interessante aqui que a gente estava conversando aqui nos bastidores que me chamou muita atenção. Ele tem como missão transformar ciência em prática. Então esse cara, ele é um nutrólogo, pai de 2 filhos, do Benício e do Gabriel, marido da Francine. Ele é graduado em nutrologia e ele vai explicar para a gente todos os mitos que envolvem a nutrologia, o que envolve alimentação, o que ele envolve hormônio e mostrar que dá para ter alta performance sim, de uma maneira construtiva. Então seja muito bem-vindo, Fred, ao nosso podcast e revela para a gente todos os mitos sobre essa nutrologia que é muito interessante o que é nutrologia, né? Conta pra gente aqui primeiro, conta quem é você, de onde você veio. Obrigado pela recepção, Lucas. Eu me especializei em nutrologia. Vim de Uberaba, mas há 5 anos estou em Araxá. Eu e a Francine tivemos uma história muito intensa e breve. Conheci ela, logo engravidamos e foi uma bênção, porque eu não conhecia Araxá. E há 5 anos, quando aconteceu tudo isso, eu vim morar aqui e me apaixonei pela cidade. Você é de Igarapava, né? Eu sou de Uberaba. De Uberaba? Uberaba. Seu pai que é de Igarapava? Meu pai é de Igarapava, minha mãe é de Bambuí. De Bambuí. E me formei há 7 anos em Uberaba. Trabalhei em Lagoa Formosa, depois Bambuí, onde eu fiquei 3 anos. E conheci a Fran, estava em Bambuí, engravidamos. E eu vim para Araxá. Não saio daqui mais. Já trouxe meus pais, eles têm a casinha deles. Trouxe minha sobrinha, também tem a casinha dela, tá trabalhando aqui. E é uma cidade que eu tenho um carinho imenso. Uma cidade que fui muito bem recebido. Primeiro em Itapira, com a minha porta de entrada, que me recebeu no hospital. Comecei a dar plantões. E depois na UPA de Araxá. E hoje eu sou apaixonado pela UPA de Araxá. Mesmo tão feliz com o consultório, é um lugar que eu sou muito grato e gosto demais. Ah, que legal. E me conta aqui, Fred, por que nutrologia? Quando que esse bichinho te picou? Nesses 7 anos de formado, eu sempre quis fazer residência em endocrinologia. Esse era meu sonho. E fui trabalhando, e aí fui postergando esse sonho, até que com 5 anos de formado, eu ainda pensando, vou prestar residência. Cheguei a prestar residência 3 anos atrás, foi muito bem e não quis entrar, preferi não entrar ainda em clínica médica. E aí, 1 ano depois, recebi um convite da Grazi, que já atua, eu já admirava ela muito, porque ela fez o pré-natal da Francine, do Benício. Então, é uma profissional que eu admiro como pessoa, como profissional. Eu sou muito fã do trabalho dela e da pessoa que ela é. E ela me convidou, falou, Fred, eu quero alguém com o seu perfil humano na clínica. Eu falei, Grazi, apesar de amar praticar esporte,
amar a área e ser meu sonho cursar essa área, eu ainda não tenho conhecimento para estar lá com você. Ela falou, você vai fazer especialização e eu te espero na minha clínica. Foi o que eu fiz. E eu me especializei e estudei, e eu posso não ter sido o melhor aluno, mas eu fui o que mais estudei para estar aqui. Então, Ó, que legal. Você passou um tempo trabalhando junto com a Grazi aqui dentro do consultório, né? Conta sim. para o seu paciente essa jornada, que hoje ver o doutor, nutrólogo pronto ali é uma coisa, né? Como é que foi começar do zero esse negócio? Cara, eu fiquei um ano com um período à tarde por mês aqui. E eu me doava 100%, 200% aos meus pacientes. Às vezes eu tinha um, dois pacientes a cada semana no período e já ficava extremamente feliz, empolgado. Mesmo os dias que eu não tinha paciente, eu vinha para cá, ficava aqui, mentalizando que era aquilo que eu queria, estudando aqui. E era nessa sala aqui, nesse consultório dela. Foi um ano assim. Terminei a especialização, persisti e as coisas foram acontecendo naturalmente. As pessoas foram conhecendo meu trabalho, meus pacientes foram tendo resultados. Eu fui estudando cada vez mais e hoje, graças a Deus, o consultório está cheio. A sala mais linda, na minha opinião, da clínica é a Com minha. certeza. E nós estamos com uma equipe fantástica, entregando resultados e entregando, acima de tudo, um tratamento humanizado. Você é a prova do que a gente ensina no legado médico, se aplicado e feito certinho, dá bom no final das contas, né? Porque você era um cara que só atendia SUS, você sonhava com um consultório particular, mas não sabia como começar. Já começou direto no consultório particular, fazendo a ponte entre SUS e consultório particular. Hoje, depois de 2 anos, né, praticamente, você já tem uma agenda construída, você já tem hoje um posicionamento bem feito, você já está construindo uma precificação melhor para evoluir agora a sua precificação, pelo tanto que você está estudando e o tanto que melhorou. Já tem hoje acompanhamentos individualizados com seus pacientes que agregam muito valor, o resultado é notório, né? Hoje quem está acompanhando a sua rede social está vendo o tanto de resultado bonito que está tendo. Eu tenho pacientes de 2 anos. E pacientes de 2 Eu tenho anos. pacientes de 2 anos. Tenho vários pacientes que nesses 2 anos estão comigo e estão. Eu ainda falo, o tratamento ele tem que ter começo, meio e fim. Eu não Justamente. falo para o paciente que ele vai ser meu paciente para sempre, né? Que ele vai ter que me ver para sempre. Mas por mais que o paciente ele tenha tido um começo, um meio, e eu disse, olha, a gente construiu o que você planejava, que nós planejamos juntos. Você chegou lá. Agora eu tô aqui para o que você precisar. E eles continuam ouvindo. Vamos construir uma nova meta, né? Vendo? Você é a prova disso que a gente ensina no legado, que dá certo, dá para fazer, dá para ter uma qualidade. E hoje que você está quase saindo do SUS já, né? Porque não tem como ser de uma hora para outra. A gente explica isso muito lá também. Olha, vamos fazer aos poucos. A transição tem que ser feita de uma forma responsável. Por quê? Você tem obrigações, você tem renda para botar dentro da sua casa, você tem filho para criar. Mas dá para ser feita aos poucos, de uma forma gradual, que a coisa vai acontecendo. E hoje você está praticamente só com um plantão, né? Que eu acho que é. Eu ainda gosto, eu gosto muito de estar no front. Eu não quero perder a mão disso, porque estar ali no front, na sala de urgência, na enfermaria, na internação, isso é muito gratificante. Mas do pronto-socorro, graças a Deus, eu consegui sair. Porque eu fui vendo que, com o passar do tempo, eu não estava conseguindo entregar o verdadeiro Fred ali no plantão. Eram vários plantões emendados e o plantão de pronto-socorro desgasta muito. Então, por mais que eu ame o que eu faço, hoje eu estou extremamente feliz trabalhando com qualidade de vida, né? Eu fico às 12 horas no consultório de dia, mas eu durmo com a minha mulher, eu durmo com meu filho à noite. Eu consigo hoje estar melhor financeiramente do que quando eu trabalhava 40 plantões por mês. Mês tem 60 plantões. 40 plantões é muita coisa. 40 plantões. Foram 5 anos com 40 plantões por mês. Nesse ritmo que você ia, quantos anos você aguentaria? Eu tive alguns burnouts. Por isso que, inclusive, quando a Grazi me convidou, que ela me falou, olha, eu estudei muito colegas da cidade,
eu conheci porque você participou do pré-natal da sua esposa. Então eu te vi ali quietinho, te observava e eu quero você como pessoa. Naquele momento eu pensei, meu Deus, será que eu tô merecendo essa oportunidade? Isso é loucura dessa mulher. E ela me deu essa oportunidade. E eu estudei, e hoje eu consigo entregar resultado. E eu consigo entregar carinho, comprometimento e humanidade. Nossa, que coisa bacana. Me conta aqui, qual foi o primeiro paciente que se fez entender o poder real da nutrologia aí? Olha, eu tenho alguns. Cita um caso pra gente aí. Eu tenho o caso de um senhor de 70 anos, que teve há 1 ano e meio um AVC e ficou paralisado parcialmente de um lado. Ele anda hoje com um andador. E ele chegou para mim querendo saúde em primeiro lugar. Isso é meu foco, né? Meu perfil é esse. Em primeiro lugar, saúde, o mais natural possível e consciência. A gente traçou alguns objetivos pensando na saúde dele e ele começou a ganhar qualidade de vida. Ele não começou a ganhar só um LDL baixo, só um colesterol ruim baixo, um colesterol bom aumentado. Ele começou a depender menos do andador, a Olha, vir na academia 5 vezes por semana. uau. Então, a conseguir a me falar sobre a qualidade de vida com os filhos, com os netos. E um episódio dele me chamou muita atenção, porque eu fiz uma reposição hormonal nesse senhor, com 70 anos. Eu fiz reposição hormonal nele. E ele chegou eu fiz uma carta com o maior respeito e educação para a colega que acompanhava ele, especialista, inclusive uma excelente profissional, explicando por que eu estava entrando com aquilo e o que ela achava daquilo. Ele me contou que a colega rasgou essa carta na frente dele e disse que era um absurdo eu estar fazendo aquilo. Ele me contou que ele falou, doutora, eu não volto aqui mais. Porque esse absurdo mudou a minha vida. Então, acho que esse caso me chamou. Uau, né? Muitos médicos não têm essa consciência do que pode ser melhorado em qualidade de vida de um paciente e levam muito no extremismo de uma medicina conservadora, não estão olhando as evidências científicas e estão deixando de lado o bem-estar daquele paciente. Isso porque eu coloquei as evidências científicas, eu escrevi o porquê de cada medicamento, de cada hormônio que eu estava colocando. Isso é que chama eu atenção. Eu coloquei o começo, meio e fim de cada um. E mesmo assim... Existe isso na medicina, né? É muito interessante isso. Mas me conta aqui, você tem duas crianças com idades um pouquinho diferentes. Como é que você está aplicando essa nutrologia hoje lá na sua casa? Benício nunca tomou um refrigerante com 4 anos. Benício não tem açúcar em casa. Nossa. Mas isso é algo que a gente constrói desde sempre. A Francine, ela já é assim há muito tempo e eu aprendi muito desde que a gente começou a morar junto e eu fui melhorando meus hábitos alimentares. Eu sempre fui um cara que sempre praticou atividade física, musculação sempre, futsal, futebol. Hoje eu mantenho a musculação e é algo que desde os 15 anos eu tenho frequência. E a partir do momento que eu comecei a aliar a alimentação também, 5 anos atrás, à minha rotina de treinos, eu vi que aquilo ali melhorou absurdamente e a Francine tinha razão no que ela pregava. Ela trabalha com estética, com saúde há algum tempo. Então, o Benício nasceu, ele tem 4 anos. Nós não temos açúcar em casa. Ele não se priva de nada, né? Tem um evento, tem os amigos, tem um lugar que ele quer comer alguma coisa, ele pede, ele come. Mas a gente mantém rotinas de hábitos alimentares muito constantes, né? O café, o almoço, o lanche da tarde, a janta. E ele segue os pais, né? Ele segue os pais. É muito legal. O Valentim também, ele é muito reflexo meio da Graziella. Então ele se alimenta exatamente do que a gente se alimenta e tem os mesmos hábitos, os mesmos costumes e não é nada forçado, né? Só simplesmente porque ele tá nunca seguindo os pais. pediu um refrigerante. Por isso nunca pediu uma coca. Justamente, mas nunca vai pedir, porque ele não tem na casa dele, ele não tem esse reflexo, e hoje ele é um menino de 4 anos, então ele é uma esponja, ele está absorvendo tudo que o ambiente está gerando para ele.
Exatamente. É muito legal, é bacana que você leva essa missão da nutrologia para dentro, né? E uma pergunta aqui que a gente estava conversando aqui antes, né? Você falou dessa questão de transformar a ciência em prática. Eu acho isso muito interessante. E ninguém entende muito bem o que é a nutrologia e qual que é a diferença de procurar um nutrólogo e pegar simplesmente uma dieta na internet. Olha, a nutrologia, ela envolve muita teoria, muito conceito, tudo sobre alimentação, mas principalmente o que o paciente vai encontrar no meu consultório. O paciente terá suas metas traçadas, terá seus objetivos alcançados. Eu garanto para todos os meus pacientes os objetivos que eles querem. Eu estudei para isso. Eu consigo mostrar para ele que nós vamos chegar lá. Seja numa meta de perda de peso, seja numa meta de construção de massa magra. Se você seguir o que eu estou o caminho que eu estou colocando para você, você vai conseguir resultado. Então a nutrologia, foi uma área que me chamou muita atenção por ser tão gratificante. Os pacientes chegam no meu consultório, nós traçamos as metas e eu garanto os resultados para eles. E você vê, por exemplo, um paciente que chega ali com seus 40 e poucos anos, já tem um filho, mas ali está desanimado, está indisposto, está com a concentração baixa, libido baixa, e quer uma ajuda. Eu ajudo. Eu proponho, por exemplo, se tiver indicação e nenhuma contraindicação, uma terapia de reposição de testo. Bem indicada. O paciente eu traço começo, meio, fim. E ele fala, Fred, mas eu ainda quero engravidar. Eu ainda quero, no máximo em 6 meses, ser pai de novo. Eu falo, tá bom. A gente traça ali um período de ele fazer essa reposição, ele recuperar a sua autoestima, restabelecer fisiologicamente seu corpo, tirar a medicação, ele manter os hábitos e chegar aqui no meu consultório semana passada, doutor, vim te contar que eu tô grávido, vim te contar que eu e minha esposa engravidamos de novo, e que o seu objetivo lá atrás, 6 meses atrás, tá perfeito. É muito além do que as pessoas imaginam, né? Não é simplesmente buscar uma dieta, é ter um objetivo, ter uma meta, ter um acompanhamento, ter uma pessoa que vai te acompanhar o tempo todo, dosar seus hormônios, ver o que está acontecendo e te levar do ponto A para o ponto B, né? Exatamente. Acho que o mais legal é isso, né? Tirar do ponto A e levar para o ponto B, né? Perfeito. Eu vejo que você trabalha com muito emagrecimento, né? O que é a maior quebra de objeção hoje que você tem dentro do consultório para fazer essa pessoa virar essa chave e começar a perder peso hoje? É muito comum o paciente chegar depois de várias tentativas de dietas frustradas, dietas restritas, tentativas de acompanhamentos restritivos, ou então com medicações, e chegar e falar, doutor, não adianta, ou eu não consegui, ou eu reganhei e eu tô desanimado, eu tô te procurando aqui, mas é a minha última tentativa. Como é legal eu sentar com o paciente, traçar o começo, o meio e o fim do tratamento dele e falar, você vai conseguir, mas você vai ter que manter. É muito mais difícil manter do que perder peso. Eu preciso que você construa uma mentalidade diferente da que você tem hoje. Nós podemos utilizar uma medicação, mas se com 2 meses que seja, um paciente que consiga muito rápido perder o tanto de peso que ele queria, você parar com a medicação e você não tiver mudado os seus hábitos, você vai voltar a reganhar tudo de novo e você vai vir aqui dizer que eu não resolvi seu problema. Mas eu tô aqui para resolver o seu problema. Segue o que eu tô te aconselhando. Segue o caminho que eu tô te propondo. Segue a rotina de atividade física, rotina de alimentação. Eu proponho a dieta para todos os meus pacientes. Eu alinho um plano alimentar para todos eles. Eu faço junto com a minha equipe de nutrição. Acompanho os hormônios de todos eles, os micronutrientes de todos eles e a rotina de todos eles. Meus pacientes, mesmo os que usam medicação, os que não usam, eles periodicamente eles estão me chamando. Fred, hoje eu tô bem. Hoje eu acordei disposto. Fred, hoje não tô tão bem não. A vida é assim, a vida é feita de altos e baixos. O importante é você ter um propósito. Ter um propósito de onde você quer chegar. E os meus pacientes, o legal é que nós traçamos esse propósito.
Mas como é que você faz para esse cara construir novos hábitos? Eu acho que essa é a pergunta de ouro, né? Que todo mundo quer saber, porque eu Ah, trabalho com isso muito lá no Legado, com todos os médicos, é construir novos hábitos nessa galera. E construir novos hábitos em adulto é extremamente desafiador, porque o é, adulto já tem um monte de preconcepções e coisas que tem na cabeça dele. E exatamente. fazer esse hábito virar, essa chave rodar dentro da cabeça da pessoa, que esse novo hábito vai construir um novo resultado, mas que ele ainda não está vendo, como que você está conseguindo fazer isso lá dentro? Não é uma receita de bolo. Nós traçamos sim um plano a longo prazo, mas é no dia a dia. É um passo de cada vez que eu consigo checar os detalhes, consigo ajudá-lo nos detalhes. Então é na primeira semana de tratamento que eu pergunto, e aí, como é que tá indo? Tá se adaptando às vitaminas, à nova rotina? E aí, que dia que você vai sair do consultório agora? Vai marcar a matrícula? Quando que você vai matricular na academia? Quando que você vai começar? Ah, semana que vem não. Que hora que você vai matricular? Esse primeiro dia de treino, você vai me mandar uma foto. Ah, que legal. Então, eu vou começar que dia? Fez ali seu primeiro mês, o paciente retornou no consultório, aí é parabenizar, é brindar o paciente. É dizer, meus parabéns, você conseguiu começar. E aí, a partir de então, um passo atrás do outro. E aí, já daí alguns meses de acompanhamento, o paciente retorna de novo e geralmente os hábitos já estão começando a enraizar. E eu sempre ali, qual que é a próxima meta? Chegamos à nossa meta aqui, mas a gente vai dobrar essa meta. E você vai chegar lá. É muito legal. Eu trabalho com meta, faço isso o tempo todo, ensino pessoas a fazerem isso. E quando eu vejo que você está aplicando isso dentro do consultório, criando uma meta grande, dividindo ela em etapas e premiando a pessoa a Darme. cada etapa, é o Dharma, né? É muito legal de ver. E eu fico com muito orgulho de ver isso, porque isso é que leva as pessoas a pequenos objetivos. Porque a cada conquista que esse paciente está tendo, ele está ficando cada vez mais apaixonado pelo resultado, pela jornada. Porque as pessoas perguntam muito, cara, como é que você consegue fazer exercício todos os dias? Porque eu sou apaixonado pela jornada, não pelo exercício. Eu sou apaixonado pelo que é construído dentro do processo. Né? As pessoas me perguntavam, cara, como é que você consegue levantar 5 horas da manhã e pedalar todo dia de manhã? Cara, porque eu sou apaixonado pelo processo, pela jornada. Não é pelo resultado no final da competição, né? Que legal. E criar essa consciência é muito difícil de ver, né? Às vezes precisa de uma ajuda. Precisa né? de ajuda sempre. E aí o paciente que me procura, sem ter enraizado esse amor pela jornada, eu vou tentando construir isso com ele. Sim. né? E você está sendo o líder dele nessa jornada, E né? eles querem me mostrar os resultados. O legal é isso. Daqui 30 dias é o seu retorno. Cara, 100% deles chegam me dizendo, Fred, eu posso não ter conseguido, mas eu me esforcei. E aí a gente vai ver ali, na verdade, o paciente conseguiu, né? Sim, e para ele foi um avanço muito grande, né? E por isso que é interessante do que a gente pratica muito aqui nas Entes, né? Que são protocolos de acompanhamento individualizados. E também ressaltar a importância da confiança no profissional. Né? Ali naquela primeira consulta, é onde eu olho nos olhos do paciente, entendo a rotina dele inteira, cuido da alimentação dele, cuido dos exames dele, pergunto sobre ele e crio uma conexão com ele. Né? 90% dos meus pacientes se tornam meus amigos, é até curioso. Mas é uma área realmente extremamente gratificante. Ah, muito bacana. E tem como ter uma hipertrofia saudável? Essa pergunta gera polêmica, hein? Gera polêmica. E eu vejo isso muito na academia, né? Hoje o uso de hormônio tá uma coisa assustadora. E eu vejo pessoas que trabalham nessa mesma linha, como você, a Graziella, que defendem essa questão da hipertrofia saudável. Fala um pouco mais sobre isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que existe uma idade ideal para começar uma reposição hormonal? Depende muito do paciente. Exatamente. Será que todo paciente precisa de hormônio para ter uma hipertrofia? Eu acredito que não. Não. Eu sigo uma linha com um perfil muito específico. É claro que o paciente que tem a necessidade de realizar uma reposição hormonal, uma reposição de testosterona, eu não só faço, eu preciso fazer.
A terapia de reposição de testosterona, quando eu prescrevo, o paciente realmente precisa dela. Então, muitas vezes, quando eu vou prescrever, eu digo, eu não estou te prescrevendo para repor a sua testosterona aqui nesse exame. Estou te prescrevendo para fazer o seu tratamento. Porque o senhor precisa disso para te dar essa motivação. Nem todos os pacientes precisam de uma reposição de testosterona exógena, injeção. Eu preciso fundamentalmente construir mudança de mentalidade. O paciente que chega até mim, jovem, muito comum jovem, indisposto, ali seus 30, 35 anos, querendo um gás a mais, querendo falar, doutor, falando pra mim, doutor, eu tô aqui não pra um fim estético, eu tô aqui porque eu tô indisposto, porque eu quero ter saúde e longevidade com os meus filhos, com a minha esposa. Quando o paciente chega assim, aí meu olho brilha. É o perfil que eu gosto. É um paciente que eu vou traçar esses objetivos relacionados aos hábitos, eu vou cuidar dos micronutrientes, das vitaminas, e eu vou repor os hormônios se precisos. Vou explicar o porquê de cada um. Esse paciente ele vai fazer tudo o que eu estou orientando. E esse cara vai ter um resultado a longo prazo, né? Exatamente. Primeiro é hormônio? Nem sempre. Nem sempre. Mas muitas vezes. Muitas vezes o hormônio é o que a Grazi sempre gosta de falar, é aquela boia que o paciente se apoia e não deixa ele afundar, que ele consegue apoio para conseguir continuar nadando. Mas eu sou a prova disso. Eu sou um paciente que cheguei para a Graziella com um eixo de testosterona baixo e passei por alguns médicos que entraram com o hormônio, abaixaram mais meu eixo, me gerou mais efeito colateral, isso, imunidade baixa, não recuperava, começando a ter excesso de lesão, cheguei até a ter uma fratura por estresse, porque sempre fui atleta. A Graziella ela subiu meu eixo sem testosterona. Então, hoje eu tenho um eixo normal, uma testosterona em níveis máximo, topo máximo, sem usar testosterona. Olha que legal isso. Totalmente ativo. Completamente ativo e sem testosterona. E o que o médico comum faria? Ele ia fazer o que você falou. Mandar testosterona sintética, mas o eixo, ele não ia mexer no meu eixo. E ela falou, não, você tem um bloqueio no seu eixo, eu vou mudar o seu eixo, ele vai mudar toda a produção e seu organismo vai responder. Daqui 6 meses a gente avalia de novo. O paciente que ele está com a testo baixa, uma testo ali de 150, ele sabe que ele precisa de repor testosterona. Se ele chegar no médico que vai lá e repor testosterona, é o básico que o médico está fazendo. O que a gente tem que fazer? Mas e a causa? Exatamente. Nós temos que procurar a causa. Muitas vezes o paciente com 160 de testo não precisa de testo. Sim. É um paciente obeso grau 2. Justamente. É um paciente que nós vamos emagrecer e nós vamos recuperar esse eixo dele. Nós temos 3 caminhos para testosterona. Testo derivado de testo e estradiol. A testosterona se transforma em estradiol na gordura. Então ela não fica livre. Se a gente diminui o percentual de gordura, o paciente deixa essa testo livre. Então sobe essa testosterona livre do paciente sem precisar de hormônio. Isso é fisiológico. E esse cara que quer performance hoje, que está te procurando, eu vi que tem muito atleta te procurando hoje. Quando você consegue diferenciar hoje se essa performance é apenas físico ou tem algo mais profundo dentro desse processo de performance? Atleta é outro meio muito interessante. Nós temos aqui atletas de mountain bike, nós temos atletas de fisiculturismo. São 2 perfis que eu gosto bastante também. O atleta de mountain bike, a gente nem pode pensar no hormônio sintético, porque tem o doping nas provas, né? Então é um cara que já está acostumado com disciplina, ele segue à risca tudo que a gente propõe. E é um cara que demanda mais conexão. Uhum. Ele já tem seus coaches, ele já está acostumado com as provas, ele sabe o que tem que fazer. Se ele está me procurando, é que ele quer performance. O que eu posso fazer para melhorar? É o cara do detalhe, do detalhe que eu tenho, que é o cara que eu mais gasto tempo no consultório, explicando por que nós estamos fazendo aquilo. Já é o cara que 100 gramas de arroz e 120, para ele já interfere na dieta dele. Exatamente. É o cara que ele fazer o treino dele com água ou com o seu Gatorade vai fazer a diferença absurda. Justamente. O que eu coloco ali do intratreino, do pós-treino, são detalhes. E tem o paciente do fisiculturismo também,
que é um esporte. Eu admiro demais a disciplina desses pacientes também. Eles chegam com... Os que estão fazendo acompanhamento comigo, eu traço para eles um plano muito saudável. Nossa, mas é possível falar em saúde com fisiculturismo? É possível. É possível eu conseguir os resultados daquela pessoa e não mexer na saúde dele. E não piorar os exames dele. Fred, me conta aqui, como é que a nutrição hoje impacta na performance mental e emocional da pessoa? Pensa na semana que você se alimenta bem, você não come seus fast foods, você faz seu café da manhã balanceado. Em relação à semana que você come seus fast foods, come sua pizza, como nós, com esse básico, a gente já se sente diferente. Isso se chama nutrição. Eu preciso de alimentos que sejam nutritivos. Então, a construção de hábitos envolvendo alimentação saudável, ela é o primordial em qualquer tratamento que eu faço. Eu preciso cuidar da alimentação. Seja uma paciente jovem, mulher, que está ali com seus sinais de TPM exacerbada, com seu fluxo aumentado, eu preciso pensar na nutrição, pensando até no regular o eixo hormonal dela. Uma paciente, por exemplo, com percentual de gordura alto, que chega para mim com 35 anos, relatando a TPM intensa, irritabilidade intensa, cólicas intensas, fluxo menstrual intenso, são sinais de predominância estrogênica. Eu preciso cuidar da nutrição dessa paciente, da flora intestinal dessa paciente, porque através das bactérias intestinais ela consegue eliminar estrogênio nas fezes. Se eu não tenho esse cuidado, o estrogênio volta, aumenta a quantidade de estrona, aumenta os sinais de predominância estrogênica. Foi um caso específico, mas porque eu preciso cuidar dessa parte nutricional em todos os casos. Seja o caso de obesidade, seja o caso de hipertrofia, seja a mulher que busca saúde, o homem que busca cuidar dos filhos, a senhora que busca longevidade. Então a nutrição é o pilar, é o principal pilar de todos os meus tratamentos. Então, com a base alimentar bem construída, bem feita, eu consigo melhorar a minha qualidade de vida como um todo e principalmente manter minha parte emocional blindada, né? Que eu acredito que o sono está diretamente ligado a isso, não tá? Com certeza. Uma alimentação equilibrada, ela envolve benefícios para o sono, para a disposição, para a intensidade de estudos, intensidade de atividade física, intensidade de tudo. Eu preciso cuidar desse plano alimentar, eu preciso estabelecer... Primeiro que quando a gente estabelece um plano alimentar e o paciente se adapta e se disciplina para seguir, a gente já está fazendo o pilar para todo o tratamento. Né? O paciente que consegue se alimentar bem, ele vai fazer as suplementações bem feitas, ele vai fazer os treinos bem feitos, porque depende daquilo. O paciente que está treinando bem, ele vai pensar 2 vezes antes de tomar a cervejinha à noite com os amigos, porque no outro dia ele tem um objetivo. Então, a nutrição, ela é a base. Eu tenho pacientes, inclusive, eu tenho um paciente jovem, boxeador. É um cara que eu admiro demais, 19 anos. É um paciente que está querendo perder peso para bater peso e conseguir competir numa categoria diferente. E é muito difícil mexer com isso, porque eu não posso usar hormônio, nem devo usar hormônio. Eu tenho que cuidar da alimentação fundamentalmente. Eu tenho que cuidar do intestino dele fundamentalmente. E esse paciente, ele está conseguindo bater. É um paciente que chegou 15 quilos acima e agora ele está 3 quilos acima depois de 2 meses e meio de tratamento. Uau, e sem perder performance. 0 performance. Olha que interessante. Tem como eu fazer uma dieta que o paciente consiga perder peso e manter performance? Tem como. Tem como. Tem como. É o fundamental, não é quanto a gente come, é o que a gente come. Então eu preciso cuidar da construção muscular daquele paciente, aumentar a massa magra e diminuir percentual de gordura. O músculo, ele queima gordura, a gordura ela armazena. Entendi. E me conta aqui, você é um cara que vive o que você ensina, né? O que você pratica. Como é que é ser pai, ser médico,
você ter uma família e manter toda essa rotina funcionando? Como é que você está equilibrando todos esses pratos, como diz a Graziella, né? Atividade física sempre gostei. Tem 15 anos, desde os 15 anos que eu pratico musculação, mas desde antes disso sempre fui apaixonado por luta, por futebol. Hoje eu levo a musculação na minha rotina diariamente, algo que eu sou apaixonado. A alimentação mudou, a qualidade de alimentação mudou a minha vida e a minha disposição, até para continuar trabalhando. Como que eu concilio cuidado com os meus filhos e com a minha mulher nisso tudo? É o que é até difícil falar. Eu tenho um filho a 800 quilômetros de distância de mim. E eu já fico para o meu filho maior tentando ser exemplo para ele em tudo que eu faço. Eu fico pensando, o que eu preciso fazer para meu filho de 800 quilômetros daqui me ter como inspiração? Eu quero que ele me ame, eu tenho medo de ele não me amar. Então, eu construo os hábitos aqui pensando no meu filho que está comigo aqui em casa e pensando no meu filho que está longe. Eu preciso promover esses hábitos, eu preciso exalar esses hábitos, eu preciso exalar um bom ser humano e um bom profissional. Porque eu quero que isso chegue até ele. Eu quero que ele sinta orgulho e me ame, mesmo estando tão longe. Então é por isso que eu continuo. Eu continuo focado no meu trabalho, eu continuo focado em ajudar as pessoas, em construir um carinho, um afeto por todos os meus pacientes. Eu quero que longe ele saiba quem é o pai dele. Que o pai dele é uma pessoa querida e amada aqui. E que uma pessoa que é um bom profissional, que agrega valor e entrega aquilo que os pacientes buscam. Mas ele vai ter muito orgulho desse pai, até porque esse pai é um pai presente. Você teria que ter todas as desculpas do mundo para não ir lá e você vai todos os meses ver ele lá, né? Eu acho isso muito bonito. Eu sou órfão de pai vivo, né? Então, assim, quando eu vejo um pai se esforçando do jeito que você tá e levando uma mensagem igual essa, quando você falava, eu arrepiava tudo aqui, porque isso é bonito, é genuíno. E hoje você tem um canal hoje aqui que é a internet. Você tá mandando uma mensagem aqui para chegar para quantos milhões de pessoas, a gente não sabe. E o Gabriel vai ver isso lá na frente e vai falar: porra, meu pai é um puta de um exemplo. Um médico bom, um cara de respeito, um cara que esteve sempre presente o tempo todo, né? Então, assim, parabéns pelo pai que você é, pela figura Obrigado. masculina que você está se tornando na vida deles. E eu tenho certeza que a Fran te ajuda muito a equilibrar tudo isso também, né? Porque manter todos esses hábitos, manter uma casa funcionando e construir isso tudo que você está construindo, precisa ter uma mulher forte, né? Ela é a mulher mais incrível do mundo, cara. Ela trabalha muito. Ela é uma mãe excepcional e ela é uma esposa maravilhosa. Ela consegue, eu não sei como, conciliar tudo de uma forma leve. Ela consegue ser aquele furacão e ao mesmo tempo pensar, nossa, peraí, amor, acho que eu tô exagerando aqui. Acho que eu preciso rever. E é a mulher que eu mais admiro nesse mundo pela pessoa que ela é, pela força que ela tem, por tudo que ela faz e tudo que ela passou. É uma mulher que me ajuda. A gente junto, a gente é muito maior. Eu sou um homem muito melhor do lado dela. Que massa, viu? É isso que faz sentido, né? Porque tem que voltar para casa e se sentir bem lá, né? Para o negócio acontecer. E me fala aqui, o que você acha que seria um hábito que todos os brasileiros deveriam implementar para melhorar a sua saúde como um todo? Que dica que você daria para chegar no ouvido dessa galera? Muda isso, você já vai ter um reflexo nisso. Qual que você acha que seria? Persistência. Persistência, uau. Persistência. Não adianta eu passar uma dieta, um plano alimentar, se ele não persistir, uma rotina de treinos e atividade física, se não persistir. Então, persistência. Uau, até anotei que isso aqui vai dar um tema para amanhã fazer um Reels. Adorei.
E o que você me fala para aquele cara que chega demais no seu consultório, chega muito para Grazi aqui, eu acho muito interessante, o cara que já tentou de tudo e não emagrece. O que você fala para essa pessoa? Que bom que você tá comigo. Muito bom. Que bom que você chegou. Que bom que você chegou, porque agora você vai virar essa chave. Exatamente. Não é uma receita de bolo, eu vou entender o que aconteceu e eu garanto pra ele que, olha, que bom que você chegou. Nós vamos chegar onde você quer. É só você seguir o que eu tô te mostrando, o caminho que eu tô te mostrando. Caminho de mão dupla, né? E eu tô com você. Eu te entrego a minha parte, você faz a sua. 100% de ação, 100% de resultado. Exatamente. É a mesma coisa que eu falo na mentoria. Quer ter resultado? Faz o que eu tô te passando. Se não, não vai ter como. Se você aplicar 20%, você vai ter 20%. Aí no caso da obesidade, o pior é isso, porque ele desiste, né? Exato. E eu acho que essa é a dificuldade, e você aprendeu muito esses macetes que a Graziella tem, né? Que a gente ensina isso muito lá na mentoria também, como fazer esse paciente aderir a um tratamento. Porque não é, ele desiste porque ele é um procrastinador, mas o procrastinador nem sempre ele é um preguiçoso. Na verdade, ele tem muita vontade. Ele só não tem meta, ele não tem objetivo, ele não tem caminho e não tem um líder. A hora que ele reconhece o líder dele, ele vê o caminho, consegue ver pequenas metas no meio do processo que são desenhadas, e ele consegue ir energizando aí depois que passa cada uma, esse cara começa a tomar gosto pelo processo. Você resumiu meu trabalho. Eu acho que eu vejo isso no Marcinho, que eu acho que para mim o maior case seu, para mim, eu acho que é ele. Você salvou não só esse, salvou a família dele, né? 30 quilos, Nossa. Acho que ele é um cara incrível. E eu vi o quanto que você teve o dedo de criar pequenas metas para ele e fazer ele sair da compulsão. Ele enxergar o que ele fazia com ele, porque ele não enxergava. Porque esse que é o detalhe, eu explico isso muito nos treinamentos que eu dou para todo mundo que faz consultoria, quem está dentro do legado médico. A pessoa que procrastina, ela não é preguiçosa. Ela só não tem um rumo. E o nosso objetivo é o quê? Guiar essa pessoa. Mas poucos conseguem fazer isso, que é gerar aderência ao tratamento, gerar importância do tratamento, motivar essa pessoa para chegar lá. E eu acho que você teve, assim, muito tato com essas pessoas e o resultado é bacana demais, né, cara? Isso é um caso que já é um paciente muito querido, que já está comigo há quase 1 ano. E ele mantém vindo aqui me ver de 45 em 45 dias. Quando muito de 60 em 60 dias. Justamente para isso. Para eu chegar e perguntar, Marcinho, e aí, como é que tá o processo? Você continua firme no processo? Porque altos e baixos da vida. Hoje, depois de quase 1 ano, ele mesmo já chega falando, Fred, preciso de você. Preciso alinhar isso e isso, que eu acho que tá escapando. E aí a gente vai lá, puxa de novo e volta pro trilho. Aí daí 2 meses ele já tá com a performance ali melhor, já tá se sentindo melhor, já tá com metas novas. É um caso que eu me emociono a falar desse caso e sou muito grato por ter conseguido, junto com ele, as metas que ele queria. O que você fala para esse colega seu que está atendendo convênio, que está entregando uma consulta de 15 minutos, que não consegue criar uma conexão com o paciente igual você está entregando, Não é que não possível consegue isso. entender o que o paciente tem e não consegue ter esse tipo de resultado que você tem. E esse cara também, esse colega seu, ele acredita que é impossível ter esses resultados. Que recado que você dá para esse cara? Eu tenho certeza que esse cara é muito estudioso. Eu tenho certeza que ele se preparou para estar ali. Eu tenho certeza que ele merece mais. Ele merece ser valorizado. Financeiramente também. Nós aprendemos... eu me formei há 7 anos, nem tem muito tempo. Mas a medicina que eu aprendi é aquela medicina que a gente tem que se doar ao paciente. A medicina que a gente tem que entregar cuidado e saúde ao paciente. A gente tem que se doar realmente. É possível fazer isso e ainda ser recompensado? É possível e é merecedor. O quanto nós estudamos e o quanto nós entregamos. Essa pessoa, ele precisa entender o quanto ela é grande, o quanto ele é capaz, o quanto ele é capaz de parar de dar passos para trás, de andar para trás, como eu fazia quando eu estava enfurnado ali em 40 plantões por mês, por 5 anos, e mudar.
Não é fácil. Não é fácil. Mas ele precisa acreditar mais nele. Precisa acreditar que ele pode entregar mais ainda se ele mudar. E aqui a gente pega na mão dessa pessoa e ensina ela a fazer isso, né? Então ele não tá nessa caminhada sozinho para tentar sair daquele mundo que ele tá vivendo, né? Dentro daquela manada, quentinho, daquele convênio, sofrendo, todo mundo sofre lá dentro, todo mundo é amigo, e quando o cara desgarra igual você, vem pro particular, ele vira o diferente. Então ele é atacado por aquele grupo, né? Porque ele começa a destacar, ele começa a ganhar nome, ele para de ser escolhido por uma lista, ele começa a ser escolhido pelo know-how dele, pelo conhecimento dele, pelos resultados que ele entrega. Então esse cara, ele começa a ficar o diferentão da turma. Eu só suportei isso porque você tava do meu lado. Olha que bacana, é Eu isso só mesmo. suportei isso porque você tava do meu lado, falando que ia dar certo. Porque eu pensei em desistir milhões de vezes. Porque dentro do convênio, dentro do plantão, gente, é quentinho. Lá tá todo mundo se fudendo. É garantido. Tá todo mundo lá, tá se lascado. Então todo mundo lá reclama o tempo todo. Agora, quando o cara sai desse negócio e vai criar esse consultório particular, as barreiras são muito grandes. Até porque hoje você aprendeu que você tem que ser empreendedor. Você aprendeu que você é o cara que traz a demanda. Meu time vem aqui e fecha. Mas você tem que gerar demanda para o seu negócio, você tem que empreender dentro do seu negócio, que hoje você é uma empresa dentro da Zenith. Eu reconheci que eu sou capaz. Justamente. Eu reconheci que eu sou bom. E hoje tem muitas pessoas que estão nesse lugar lá sofrendo e não tem coragem de dar esse passo que você deu. E a gente precisa ajudar essas pessoas, porque dá para fazer mais, dá para fazer diferente, e esse cara merece ser reconhecido. Dá pra fazer melhor, dá pra fazer muito melhor. Dá pra fazer muito melhor. Muito melhor. Eu acho que a hora que esse cara entender que o resultado que ele vai construir vai perpetuar pela vida dele inteira, ele vai ficar mais feliz, né? Você, por favor, que tá atendendo o seu plano, que tá ganhando R$15 por consulta, ou que tá enfurnado no plantão, muda. Confia mais em você. Eu consegui, com a ajuda, claro, acreditar que eu era capaz de ter meu consultório e entregar os resultados para meus pacientes. Com a ajuda, eu saí daqueles passos para trás, saí dos burnouts consecutivos e hoje eu estou no consultório cheio, graças a Deus, entregando muito mais do que eu entregava como médico naquela situação. É isso, obrigado. Muito bacana, obrigado. Viu? Estamos aqui para isso mesmo, Fred. Chegamos aqui ao final do nosso podcast. Acho que papo incrível, né? Você mostrou que dá para unir ciência, que dá para unir família, dá para criar comportamento, dá para criar uma nutrição de verdade na vida das pessoas. Você mostrou para a gente aqui nesse papo que dá para construir hábitos saudáveis, duradouros na vida das pessoas e desmistificou muito o que é a nutrologia e principalmente o uso de hormônios dentro desse processo. Então, assim, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela aula. Tenho certeza que todos os seus pacientes que vão assistir vão ficar muito felizes com tudo isso que você trouxe aqui pra gente. Obrigado. Porque entender a sua história, entender de onde você veio, tudo que você está entregando é muito bacana, é muito mais do que ver o Fred da internet e entender qual que é a história desse cara. Esse cara que viaja todos os meses para ver um filho, cara. Você é um puta de um pai, parabéns. Nossa, obrigado. Sou honrado de estar aqui com você, viu? Então, para todo mundo que está assistindo esse podcast, esse foi podcast com o nosso nutrólogo Fred, um puta do nutrólogo. Quem quiser nutrição saudável, que transforma, procura esse cara. Deixa seu abraço para todo mundo aí. Obrigado, Lucas. Eu quero deixar um recado do último congresso que eu fui agora esse final de semana em São Paulo. Hoje em dia, o conceito de emagrecimento a todo custo já caiu por terra. Hoje, emagrecimento efetivo é emagrecimento sem perda de massa magra, com o mínimo de perda de massa magra. Esse é o emagrecimento efetivo, sustentável. É esse emagrecimento com saúde que nós buscamos aqui e que é o que você quer que eu vou te ajudar a chegar. É isso aí. Fica atento, próximo episódio vai vir uma pessoa muito especial. Vou estar trazendo aqui uma nutricionista esportiva, especialista também como o Fred, que trabalha muito com atleta, trabalha com saúde, trabalha com a mesma linha que o Fred trabalha. Então se liga nesse próximo episódio
que vai vir um papo como esse, que ensina, que educa. Consultório aberto, essas conversas que curam e inspiram. Se liga lá.